Então, uma descoberta misteriosa foi feita nas profundezas do Mar Vermelho, as chamadas Piscinas da Morte. Isso é assustador. Em 2020, pesquisadores mergulharam no Mar Vermelho. O local da missão era o Golfo de Aqaba, entre a Arábia Saudita e o Egito. Perto do final da expedição, ao se aventurarem mais profundamente nas águas escuras, notaram algumas algas estranhas flutuando sobre o fundo do mar. Decidiram usar um veículo operado remotamente e investigá-las. De repente, descobriram esses estranhos lagos de água imóveis dentro do mar. Esses locais são chamados de piscinas de salmoura. Basicamente, são bolsões de água salgada nas profundezas do fundo do oceano. E quando digo salgada, estou falando sério. Às vezes, até 8 vezes mais salgadas do que a própria água do oceano. Misteriosamente, não se misturam bem com os arredores. Elas se formaram há milhões de anos, em algum momento durante a época do Mioceno, quando criaturas estranhas vagavam pela Terra e depósitos minerais profundamente enterrados se dissolviam no mar. A maior piscina tem cerca de 9.940 metros quadrados. Enquanto isso, 3 menores têm menos de 10 metros quadrados cada. Em um primeiro momento, essa descoberta não parece tão assustadora, mas aqui está o motivo pelo qual elas são tão horríveis. Além de serem repugnantemente salgadas, também não têm oxigênio. Espere um pouco, isso não é normal para algo que está debaixo d'água? Acontece que as águas da Terra estão cheias de oxigênio, e pelo menos metade desse elemento em nosso planeta vem dos oceanos. Assim como as plantas terrestres, as marinhas como o fitoplâncton, as macroalgas e as algas absorvem a luz do sol e produzem oxigênio por meio da fotossíntese. Elas liberam grande quantidade de oxigênio no ambiente. A vida marinha come metade dele, portanto apenas cerca de 1/4 do oxigênio que respiramos vem dos oceanos. Assim como nós, as criaturas do mar precisam desse elemento para sobreviver. Sem ele, não conseguem respirar e sustentar seu metabolismo. É por isso que essas piscinas são muito perigosas para a maioria delas. É como uma poça de xarope espesso para os insetos. Quando entram, os coitados sufocam imediatamente e morrem. É por isso que as piscinas são cercadas por um cemitério de animais marinhos. Mas vamos ver como essas coisas podem existir em primeiro lugar. Você já tentou fazer cubos de gelo com água salgada? Spoiler, é muito difícil. Quando se adiciona sal, a água fica mais difícil de congelar do que o normal. Um fenômeno que tem o nome engraçado de depressão do ponto de congelamento. Isso acontece porque o sal interfere nas ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. Quando ela finalmente congela, partículas, sujeira ou sais dissolvidos são empurrados para as laterais. Como resultado, o sal é meio que espremido dos cristais de gelo e fica preso perto das bordas, em pequenas bolhas ou bolsões. Algo semelhante acontece no oceano quando a água do mar começa a congelar sobre as calotas polares superfrias. O sal não congela com ela. Em vez disso, ele é empurrado para fora, formando um líquido super salgado e frio, a salmoura, e então afunda no fundo do oceano. Em grande escala, todo esse processo também ajuda na formação de correntes. Apesar de serem tão perigosas, as piscinas ainda estão cheias de vida microbiana, porque os micróbios não estão nem aí, eles sobrevivem em qualquer lugar. Há literalmente esteiras grossas deles nas salmouras. E também alguns animais que adoram sal, como camarões e enguias, pairando nas bordas das piscinas. Eles são super assustadores, esperando para pegar presas desavisadas que se aventuram muito perto da piscina da morte tóxica. Parece nojento, mas essa descoberta nos dá alguns insights fascinantes sobre como a vida pode ter se originado na Terra. Já sabemos pela teoria da evolução que viemos do oceano, mas agora os cientistas acham que a vida pode ter começado nas profundezas do mar, em alguns lugares super escuros e sem oxigênio. Essas piscinas de salmoura são como cápsulas do tempo, são uma das coisas mais próximas que encontramos da Terra primitiva. Elas podem nos contar a história do planeta em termos de terremotos, inundações, tsunamis e muito mais. Por exemplo, possuem alguns vestígios de chuvas que ocorreram há mais de 1000 anos. E também podem nos ajudar a procurar vida em outros planetas ricos em água. Por exemplo, é muito provável que Marte tenha tido oceanos enormes. Agora, os cientistas da NASA querem enviar um instrumento especial chamado Rabbit para uma missão especial no planeta vermelho, para estudar coisas semelhantes às nossas piscinas de salmoura. Isso nos dirá mais sobre como a vida surge e sobrevive no universo. Há muitas coisas inexploradas e fascinantes como essa no Mar Vermelho. É por isso que os cientistas realizaram a chamada Expedição Década e passaram cerca de 5 meses explorando o local. Essa expedição foi lançada pelo National Center for Wildlife. Foram feitas tantas descobertas notáveis que agora temos 77 novos trabalhos de pesquisa.
Por exemplo, foram encontrados mais de 10 buracos azuis, incríveis buracos subaquáticos que abrigam ecossistemas únicos. E também descobriu-se que os golfinhos podem usar esses buracos azuis para proteger seus filhotes dos predadores. Os cientistas também encontraram vestígios de grandes tubarões brancos, uma comunidade assustadora de peixes-lanterna de águas profundas que vivem em condições de baixo oxigênio e até mesmo uma nova espécie de coral. É o de águas profundas mais resistente, que também funciona muito bem sem oxigênio, como os micróbios que mencionamos. Falando nisso, a pesquisa nos mostrou ainda alguns novos respiradouros térmicos antigos e grandes manchas de formações microbianas perto da ilha Farazan. Dá para acreditar que, com tudo isso, só exploramos 5% do oceano? Ele é dividido em várias camadas com base na profundidade. Cada uma se torna mais escura e mais isolada da luz solar à medida que nos aprofundamos. Os lugares que não podem ser alcançados pela luz do sol são aterrorizantes. A camada divertida e fofa, com golfinhos e tartarugas, é chamada de epipelágica, ou luz do sol. Ela é muito pequena, mas ainda assim tem cerca de 200 metros de profundidade. Em seguida temos a zona mesopelágica, ou crepuscular. É a camada dos misteriosos polvos, tubarões e outros solitários que se estende até cerca de 915 metros de profundidade. E então, os horrores começam depois dali. Encontramos a zona bate-pelágica, ou meia-noite. Ela se estende até 3.960 metros abaixo da superfície, como se fosse quase metade do Everest acima de você. Aqui temos os famosos e pobres peixes-bolha, lulas e peixes pescador. Abaixo dela está a zona abissal. Ela se estende a cerca de 6.095 metros abaixo. Como não há muita luz solar ou oxigênio, como mencionamos, a maioria das criaturas aqui é bem pequena, como vermes e camarões. A escuridão continua até chegarmos ao lugar mais assustador do planeta, cheio de trincheiras formadas por movimentos de placas tectônicas, a Zona Hadal. Seu nome vem de Hades, a divindade do submundo da mitologia grega. Assim como o reino de Hades é escuro, remoto e protegido, essa região é a parte mais funda e deprimente do oceano. Ela começa em profundidades de cerca de 6.095 metros e pode chegar a 10.970 metros ou mais. A famosa Fossa das Marianas também pertence a essa zona. Apenas 3 pessoas na história já a exploraram pessoalmente, o que a torna um dos lugares menos explorados e mais misteriosos do nosso planeta. Entretanto, apesar da alta pressão louca, das temperaturas quase congelantes e da escuridão total, ainda há coisas que conseguem sobreviver ali. Tipos como os anfípodes, que são criaturas que se alimentam de material morto que afunda do alto, e o peixe-caracol Hadal, que vive a 8.230 metros de profundidade. Os cientistas costumam supor que, se não houvesse luz solar, não haveria tanto oxigênio por lá. Mas um dia, uma equipe de pesquisa decidiu medir os níveis de oxigênio em uma dessas zonas profundas. Surpreendentemente, os índices eram altíssimos. Quando os integrantes da expedição verificaram o equipamento, pensaram que estava com defeito, mas não. Todos os sensores mostraram a mesma coisa. Na verdade, o oxigênio foi de alguma forma gerado por rochas. Essas pequeninas do tamanho de batatas no fundo do mar são chamadas de nódulos polimetálicos. São ricas em metais como cobre, níquel e cobalto, e basicamente como pequenas baterias. Quando você coloca uma bateria em água salgada, ela pode produzir bolhas de gás, um processo chamado eletrólise. Da mesma forma, essas rochas criam minúsculas correntes elétricas que são potentes o suficiente para fabricar os mesmos gases, dividindo as moléculas de água em hidrogênio e oxigênio. Foi a primeira vez que vimos oxigênio sendo produzido por alguns minerais não vivos. Isso é o que os cientistas agora chamam de oxigênio escuro. Descobriu-se que cerca de metade das grandes espécies marinhas, ou megafauna, vivia apenas dele. Todas essas descobertas estão reformulando nossa compreensão de onde e como a vida poderia evoluir. Isso significa que talvez possamos encontrar vida em outros planetas ou satélites com condições de baixo oxigênio, como Encelados e Europa, as luas de Júpiter e Saturno, que possuem grandes massas de água congelada. Uau! Os cientistas descobriram algo parecido com a Atlântida perto da Austrália. Havia um continente inteiro que agora está submerso. Veja o que aconteceu com ele.
Há cerca de 70 mil anos, durante a última era glacial, havia uma enorme massa de terra chamada Sahul. Ela estava localizada no sudoeste do Oceano Pacífico. Esse antigo supercontinente uniu o que hoje conhecemos como Austrália, Nova Guiné, Tasmânia e as Ilhas Aru em um pedaço gigante de terra. Imagine exuberantes florestas tropicais cercadas por belas montanhas. As montanhas mais altas de Sahul estavam nas terras altas da Nova Guiné, com picos que atingiam mais de 3.900 metros. Esse belo lugar era o lar de uma variedade de animais únicos, a maioria dos quais eram criaturas com bolsas. Naquela época, porém, não eram apenas koalas e cangurus. Sahul estava repleto de diferentes tipos de pastores, escavadores, necrófagos e predadores. Era o lar de um enorme diprotodonte, um poderoso Tlacoleo caçador e um horripilante Megalania, uma criatura muito maior do que qualquer lagarto vivo atual. Era um lugar único porque o resto do mundo estava repleto de animais placentários na época, como lobos, elefantes e humanos. Em Sahul, os únicos mamíferos normais eram morcegos e roedores, mas nem todas as suas partes eram iguais. As regiões de Timor, Arafura e Carpentária eram cobertas por savanas quentes e florestas secas. Parecia um pouco com a Austrália moderna, desertos de ar quente com matagal, estepe e florestas temperadas ao longo da costa leste. Naquela época, as pessoas estavam migrando por todo o mundo. Elas fizeram uma incrível jornada do sudeste da Ásia até Sahul e chegaram aqui pela primeira vez entre 60 e 45 mil anos atrás. Eles viajavam principalmente a pé e atravessaram o mar usando jangadas de bambu e barcos simples. Eles vieram de uma antiga massa de terra chamada Sunda, que incluía partes do sudeste da Ásia. Eles viajaram por uma série de ilhas conhecidas como o Aleixo e, por fim, se espalharam por Sahul. E não foi uma viagem pequena. Sahul era enorme, com cerca de 10,6 milhões de quilômetros quadrados. Isso é maior do que os Estados Unidos ou o Canadá. Ele se estendia desde o Equador até a parte sul da Nova Zelândia. Assim, eles chegaram ao que hoje é a Austrália e se tornaram o primeiro povo australiano. Os cientistas acreditam que Sahul tinha uma população de 500 mil de pessoas. Descobrimos pinturas rupestres que datam de cerca de 40 mil anos atrás. É uma cena de caça que mostra um anoa, ou búfalo em miniatura, enfrentando figuras de humanos e animais. Os pesquisadores estão tentando entender como esses primeiros colonizadores se deslocaram por Sahul e onde podemos encontrar evidências arqueológicas de sua jornada. Para isso, eles criaram um modelo de evolução da paisagem. A simulação mostrou como Sahul mudou entre 75 mil e 35 mil anos atrás. Ela mostrou possíveis rotas de migração e sítios arqueológicos. Os seres humanos provavelmente viajaram ao longo das costas e dos rios. Mas como Sahul ficou submersa na costa da Austrália, semelhante à mítica Atlântida? Durante a última era glacial, grande parte da água da Terra ficou presa em grandes camadas de gelo e geleiras. O nível do mar era muito mais baixo do que é hoje. Depois disso, as temperaturas globais aumentaram, as camadas de gelo derreteram e o nível do mar subiu, inundando as pontes de terra que antes ligavam diferentes partes do Sahul. Há cerca de 8 mil anos, a Nova Guiné se separou da Austrália continental. E há cerca de 6 mil anos, a Tasmânia fez o mesmo. Ainda podemos explorar as partes subaquáticas de Sahul graças à nova tecnologia. Os mergulhadores exploram e coletam amostras diretamente do fundo do oceano. Os drones subaquáticos podem ir a lugares muito profundos ou perigosos para serem explorados por humanos. E com o mapeamento por sonar, os cientistas usam ondas sonoras para criar mapas do fundo do oceano. É como usar um eco para ver o que está embaixo d'água. As ondas sonoras ricocheteiam no fundo do mar e retornam, ajudando-nos a criar uma imagem de sua aparência. Em águas profundas, os arqueólogos encontraram ferramentas de pedra e outros artefatos. Eles também descobriram fósseis de animais como o Diprotodon e Tlacoleo. Ao estudar o terreno subaquático de Sahul, eles aprenderam sobre os antigos rios, lagos e litorais que existiam durante a Idade do Gelo. Mas Sahul não é o único continente subaquático. Mas Sahul não é a única joia escondida do Sudeste Asiático. Veja Sundaland, um lugar formado por Sumatra, Java, Bornéu e algumas outras ilhas. Esse lugar era enorme durante a Era Glacial, mas agora está quase totalmente submerso. Quase, mas não totalmente. As partes acima do oceano estão repletas de vida. Se você gosta de pássaros, dê uma olhada nesse lugar. Ele tem quase 1/5 das espécies de pássaros do mundo.
Você pode observar pássaros coloridos como o gavião-águia de Java e os torninho de Bali entre as florestas exuberantes. É também o lar de um quarto das espécies de peixes da terra. As águas de Sunderland são paraíso para a vida marinha, até mesmo os animais mais exóticos como os arouanas asiáticos. É também um tesouro de flores, é onde você pode encontrar a Rafflesia e a Titan Arum, as maiores flores do mundo. Isso a torna muito semelhante à Zelândia. A Zelândia é um pedaço de terra longo e estreito, com cerca de metade do tamanho da Austrália. Ela se separou da Antártica há cerca de 100 milhões de anos. Assim como Sunderland, ela não é totalmente submersa. 7% dela fica acima do nível do mar. Esse pequeno pedaço saliente é o que hoje chamamos de Nova Zelândia, juntamente com a ilha Stewart e algumas ilhas menores. Esses pedaços são exuberantes e quentes. Esses repletos de vulcões, cadeias de montanhas, belos geysers naturais e fontes termais. A população local, Maori, usa essas fontes termais para cozinhar. As pessoas colocam milho, ovos e legumes em cestas e as colocam diretamente nas fontes termais. Às vezes, cozinham os alimentos em um forno de fossa usando pedras aquecidas. Outro mundo oculto é conhecido como Argolândia. Essa misteriosa massa de terra já fez parte da Austrália, na época em que os dinossauros viviam por lá. Ela enlouqueceu os cientistas durante décadas. Eles sabiam que ela existia porque deixou uma enorme extensão no antigo fundo do mar, a planície abissal de Argo. Cerca de 155 milhões de anos atrás, ela se separou da Austrália, dizendo adeus. O continente se deslocou para algum lugar ao norte e, quando chegou ao sudeste da Ásia, simplesmente desapareceu. Os cientistas não tinham ideia de para onde foi, mas recentemente, finalmente encontraram seus restos. Acontece que as partes inferiores da pobre Argolândia começaram a se afogar na Fossa Sunda, uma fossa oceânica horrivelmente profunda. A crosta terrestre afundou no manto. Enquanto isso, as partes superiores da Argolândia foram empurradas para cima, agarrando as rochas mais jovens em terra. Por causa disso, a Argolândia se dividiu em vários pedaços menores. Esses pedaços formaram partes de Bornéu, Java, Sulawesi e outras regiões. Os restos estão enterrados sob a Indonésia e Myanmar. Imagine uma massa de terra colossal do tamanho da Groenlândia, a Grande Adria. Sua jornada começou há cerca de 240 milhões de anos, quando se separou do supercontinente Gondwana. Começou a se mover para o norte e, após 100 milhões de anos desfrutando dos mares quentes, de repente se chocou com a Europa e se despedaçou. A maioria desses pedaços foi parar nas profundezas do manto da Terra, mas alguns foram raspados e se tornaram partes de cadeias de montanhas, como os Alpes. Hoje, os remanescentes da Grande Adria estão espalhados por mais de 30 países, da Espanha ao Irã. É por isso que é tão difícil encontrá-los. Seychelles também já faz parte de Gondwana. Sim, essas ilhas idílicas estão situadas no topo de um antigo continente. Sabemos muito sobre ele por causa de seus fascinantes afloramentos de granito. 100 anos atrás, Alfred Wegener descobriu a deriva continental, mas ninguém acreditou. Esses afloramentos de granito ajudaram a provar que ele não estava louco e que as placas tectônicas realmente se moviam. As Seychelles se separaram da Índia e de Madagascar e acabaram se tornando uma triste ilha solitária no Oceano Índico. Isso provavelmente aconteceu por causa de alguns vulcões insanamente ativos nos Deccan Traps, mas agora as ilhas são um lar de espécies únicas, tanto em terra quanto nos recifes de corais próximos. Maurícia se separou da Índia após a extinção dos dinossauros. Ao longo de sua jornada, ela se estendeu em uma forma longa, semelhante a uma fita, e também se partiu em pedaços. Agora, ela está toda espalhada sob o Oceano Índico. Os cientistas descobriram essa terra perdida ao estudar pequenos cristais antigos chamados zircões. Esses zircões são como cápsulas do tempo. Eles datam de incríveis 660 milhões a 2 bilhões de anos atrás. Isso é ainda mais antigo do que a própria ilha Maurícia. Esses cristais antigos sugerem que há outra Atlântida em algum lugar próximo. Acontece que existem continentes ocultos em todo o mundo e talvez venhamos a descobrir mais deles no futuro.
Ah, o verão. Praias, bronzeado impecável e cigarras zumbindo tão alto que você mal consegue se ouvir pensar. Esse é provavelmente o único momento em que pensamos nelas. Mas as coisas serão diferentes em 2024. Milhões, até mesmo bilhões de cigarras estão esperando silenciosamente sob nossos pés o dia perfeito para surgir. Um apocalipse de cigarras acontecerá em breve. E a última vez que enfrentamos uma situação tão aterrorizante foi em 1803. Cigarras. Elas existem há cerca de 5 milhões de anos e há mais de 3 mil espécies no mundo. No leste dos Estados Unidos, há basicamente 2 tipos diferentes. Primeiro, as cigarras anuais. Essas são as que você provavelmente ouviu durante o verão. Embora tenham esse nome, isso não significa que elas realmente tenham um ciclo de vida anual. As ninfas, que é como os bebês são chamados, podem passar até 5 anos debaixo da terra até emergirem. O segundo tipo é o das cigarras periódicas, que são espécies diferentes que emergem a cada 13 ou 17 anos. De fato, esse é o ciclo de vida mais longo de todos os insetos do mundo. Em 2024, haverá um evento sincronizado que as pessoas estão chamando de Apocalipse das Cigarras. Desta vez, 2 ninhadas diferentes de cigarras periódicas sincronizarão seus ciclos de vida. Assim, a ninhada 13, que chega a cada 17 anos, e a ninhada 19, que aparece a cada 13 anos, surgirão ao mesmo tempo. Essa situação é tão rara que não ocorrerá novamente por mais 221 anos. Estamos falando de bilhões desses insetos surgindo no centro-oeste e no sudeste dos Estados Unidos. Tudo isso pode começar no final de abril e durar cerca de 6 semanas. Espera-se que um tipo de cigarra surja, principalmente em Illinois, enquanto outro tipo pode cobrir uma área muito maior, incluindo Missouri, Louisiana, Carolina do Norte e Illinois. Sim, parece que essas 2 ninhadas compartilham algumas áreas geográficas. Portanto, se você mora em Illinois, terá um golpe duplo. O mesmo vale para a Indiana. Agora, você deve estar se perguntando o que essas cigarras ficam fazendo durante esses 17 anos, além de, sei lá, planejar seu apocalipse. Bem, elas vivem no subsolo sem luz solar, mas não estão dormindo. Elas são muito conscientes e ativas em suas formas de ninfa, escavando túneis e se alimentando de seiva das raízes das árvores. Quando atingem a idade de 17 anos, verificam se a temperatura é adequada para emergir. E elas são muito exigentes quanto a isso. Elas só emergem quando o solo, a cerca de 20 centímetros de profundidade, atinge 18 graus Celsius. É por isso que as cigarras de diferentes partes dos Estados Unidos aparecem em momentos diferentes. O solo da Virgínia pode atingir essa temperatura ideal antes do solo de Illinois, por exemplo. Mas uma coisa é certa, quando a temperatura correta for estabelecida, todas as cigarras daquela área específica assentirão e farão sua jornada para a superfície juntas. Elas começarão cavando para fora do solo e tentando escalar o mais rápido possível até uma estrutura vertical próxima, como uma árvore. Uma vez lá, se desprenderão de seu exoesqueleto e revelarão suas asas como adultos. Essa jornada tem um único propósito: se reproduzir. E para isso, elas se envolverão em uma busca barulhenta por um parceiro. O apocalipse das cigarras será praticamente isso. Eu sei, é um pouco incômodo, não é? Você não precisa ter medo, porque as cigarras não são nada perigosas. Elas não mordem, nem picam. Elas nem mesmo são prejudiciais às plantas do seu jardim. Elas são apenas barulhentas. Portanto, o fato de bilhões delas saírem do subsolo significa que seu barulho deixará muitas pessoas enlouquecidas, pois ele dura de 3 a 4 semanas. O que torna as cigarras tão barulhentas é o fato de terem um instrumento musical embutido em seu corpo. Em um dos lados do abdômen, elas têm uma estrutura exoesqueletal interessante chamada tímbalo. Quando chega a hora de fazer barulho, elas flexionam e relaxam os músculos ao redor do tímbalo. A frequência dessas contrações é extremamente rápida, chegando a 480 vezes por segundo. Isso é tão rápido que os ouvidos humanos o percebem como um som contínuo. Ao usar o tímbalo, as cigarras produzem sons de churrear, clique ou estalo. Seu zumbido agudo ou canção de acasalamento pode atingir até 100 decibéis. É como ouvir uma motocicleta ou um martelo pneumático sem parar, ou pelo menos até o fim do ciclo de vida delas. Os especialistas têm um conselho para as pessoas com audição sensível. Podem se retirar de determinados ambientes para diminuir a exposição ao ruído. Em outras palavras, ficar longe das cigarras.
Uma consequência desagradável do apocalipse das cigarras é que as pessoas provavelmente se depararão com muitas, e eu quero dizer muitas, carcaças de insetos espalhadas pelo chão. E um monte de exoesqueletos cobrindo árvores e arbustos. Além disso, quando a breve vida de uma cigarra adulta está prestes a terminar, ela tende a cair no chão, aterrissar de barriga para cima e ficar completamente imóvel, com exceção de uma ou duas contrações. E isso pode ser um tanto perturbador. Se você se sente enojado só de imaginar um tapete de exoesqueletos crocantes, devo dizer que nem todo mundo pensa da mesma forma. Algumas pessoas são muito fascinadas por esses insetos, tanto que há grupos que estão planejando férias para observar de perto esse fenômeno raro. Há também um aplicativo chamado Ciqueira Safari, que mapeia o alcance dos insetos, permitindo que as pessoas tirem fotos e relatem o avistamento de cigarras. Não se trata apenas de um hobby. Esse aplicativo ajuda os cientistas a entender como as cigarras estão se adaptando durante esses ciclos e quais são seus próximos passos. Além dos entusiastas de insetos e das cigarras de verdade, é claro, mas uma coisa ficará muito feliz com esse evento de duas ninhadas: a natureza. Quando esses insetos aparecem acima do solo, eles não apenas fornecem alimento para predadores como os pássaros, mas também desempenham uma função vital ao arejar o solo, ajudando as raízes a obterem oxigênio. Então, o que acontece depois que todas elas sobem? Vamos tomar essas duas cigarras como exemplo. O macho canta e a fêmea adora sua canção especial. Eles se apaixonam à sua maneira. E com isso, quero dizer botar ovos em buracos em uma árvore. Assim, eles continuam fazendo isso por algumas semanas, até que a fêmea ponha cerca de 600 ovos. Depois disso, seu trabalho está concluído. Portanto, é como o triste final da história de Romeu e Julieta. Ambos perdem suas vidas. E é por isso que o apocalipse das cigarras termina com uma pilha de exoesqueletos no chão. Agora, vamos falar sobre seus bebês. 6 semanas depois, os ovos eclodirão e as cigarras bebês cairão no chão. Elas continuarão a tradição das cigarras, enterrando-se na terra, assim como seus pais fizeram quando eram crianças. Essas ninfas, em particular, permanecerão no subsolo pelos próximos 13 ou 17 anos, até que subam à superfície novamente. Você deve ter notado que eu sempre digo 13 anos e 17 anos sem acrescentar palavras como cerca de ou em torno de. Isso é porque o ciclo delas é praticamente um relógio. E é bastante complicado explicar como as cigarras sabem exatamente quantos anos se passaram. Muitos cientistas especulam que as cigarras periódicas têm algum tipo de relógio molecular interno. Você sabe como as árvores passam por seus ciclos sazonais, certo? Durante esse processo, a composição de sua seiva muda e as ninfas de cigarras subterrâneas se alimentam dessa seiva. Portanto, essa pode ser a forma como o ambiente lhes fornece pistas sobre a passagem do tempo. Na 17ª vez em que as árvores completam seu ciclo sazonal, as cigarras recebem a dica final: é hora de emergir. Embora essa seja uma ideia interessante, nenhuma teoria foi comprovada. Enquanto esperamos por uma explicação adequada, prepare-se para o apocalipse das cigarras, comprando fones de ouvido com cancelamento de ruído, tampões de ouvido ou máquinas de ruído branco. Se você ainda estiver enojado com a aparência delas e seu plano for viajar para bem longe, não se preocupe. Será a primeira e última vez que você terá de fazer isso, pois o próximo evento de dupla ninhada acontecerá somente em 2245. A Índia pode se dividir horizontalmente em duas partes ao se chocar com a Eurásia. O movimento da placa indiana, que inclui a maior parte do sul da Ásia moderna, está provocando o crescimento do Himalaia. Esse processo começou há cerca de 60 milhões de anos, quando a placa se chocou pela primeira vez com a Eurásia. Cientistas da Holanda usaram o poder de um simulador de IA para ver como essa região se parecerá um dia. O modelo de computador mostrou que o subcontinente indiano se fundirá com o chifre da África em aproximadamente 200 milhões de anos. As atuais cidades de Mumbai e Mogadíscio se tornarão vizinhas. Elas se situarão ao longo da cadeia de montanhas recém-formada que os cientistas batizaram provisoriamente de Somalaya. Do outro lado dessa formação geológica, Madagascar se conectará com Sumatra, enquanto Calcutá e a ilha de Maurício ocuparão a mesma região. O Sri Lanka deixaria de existir ao se tornar parte do continente indiano. Mas ao norte, os cientistas preveem que o Himalaia aumentará de altura em um futuro próximo. Como a placa indiana continua a se mover para o norte, haverá grandes mudanças na paisagem ao redor. A linha de falha atual se deslocará mais para o sul. Dezenas de milhares de anos no futuro, talvez não haja Nepal.
A cordilheira do Himalaia terá se expandido lateralmente para envolver o país montanhoso. E pode haver muito mais terremotos nessa parte do mundo devido a esse movimento. A maioria dos pesquisadores concorda que a velocidade com que a Índia está se movendo para o norte, em direção à Eurásia, é de apenas 0,2 centímetros por ano. Alguns deles acham que isso está acontecendo devido à flutuabilidade da placa. Ela impede que a placa indiana afunde no manto, o que dá ao Tibete sua topografia elevada. Outros estudiosos acreditam que a estrutura está se dobrando sob pressão. O processo se assemelha ao que acontece com uma folha de papel quando você a empurra horizontalmente contra uma parede. Ao aplicar mais pressão em sua borda, a folha começa a se elevar no meio. No mundo real, essa protuberância seria o Planalto tibetano. Uma teoria recente nos dá a terceira explicação para o processo. O artigo ainda precisa passar por uma revisão por pares, mas as descobertas são intrigantes. A equipe internacional de pesquisadores introduziu um novo conceito: a delaminação da placa indiana. Esse termo significa simplesmente a separação de camadas em um material que deveria estar unido. Pense em um sanduíche com fatias de queijo e presunto entre dois pães. Retire uma dessas camadas do sanduíche e você terá uma delaminação. Em termos geológicos, esse processo envolve o deslocamento da parte superior da placa e seu deslocamento para cima. No caso da placa indiana, essa é a seção que sustenta a elevação do Tibete. A seção inferior é mais densa, o que a faz afundar no manto. As placas tectônicas são, dessa forma, semelhantes a um bolo em camadas. Os chefs colocam a camada esponjosa e mais densa na parte inferior, para que a parte superior mais pesada não a esmague. Os cientistas desenvolveram sua tese analisando gases de hélio em amostras de água das fontes termais da região. O hélio 3 é um isótopo raro que mostra que o manto está próximo à superfície da Terra. Os pesquisadores mediram as proporções de isótopos de hélio em 200 fontes tibetanas. O padrão que eles observaram mostra a proximidade do manto com a superfície do norte do Tibete. Mais ao sul, eles encontraram uma abundância de hélio 4, outro isótopo, o que significa que a placa está intacta. Ela forma uma barreira que o hélio 3 não consegue penetrar, exceto em uma região próxima ao Butão, na parte leste do Himalaia. A atividade sísmica na região é uma boa prova de que a delaminação, a teoria do sanduíche, é real aqui. Isso nos mostra que o manto está se intrometendo pelo lado leste do platô. Esse conceito coloca em questão as ideias antigas e estabelecidas sobre o comportamento das placas tectônicas. Os cientistas por trás do estudo suspeitam de que o formato único da placa indiana contribui para o processo de delaminação. Ela é a mais espessa em seu ponto mais ao norte e a mais fina nas laterais. Se tudo isso for verdade, significará que as colisões continentais têm uma natureza mais dinâmica e complexa do que os geólogos acreditavam anteriormente. Os cientistas ainda não têm evidências concretas suficientes para provar a exatidão da nova teoria, apenas indícios. Perfurar a profundidades de mais de 90 quilômetros é mecanicamente impossível no momento. Essas escavações são necessárias para se ter 100% de certeza de que o processo de delaminação está ocorrendo. Com a tecnologia certa, poderemos entender melhor os riscos associados a terremotos na região Ásia-Pacífico. Essa região abriga o famoso Anel de Fogo, onde 75% dos vulcões da Terra estão localizados. 9 em cada 10 de todos os terremotos ocorrem aqui. A placa tectônica de Índia, Austrália e Capricórnio sob o Oceano Índico também é importante para solucionar os mistérios tectônicos da Terra. O termo que os geofísicos usam é limite de placa nascente. Esses são locais onde as placas tectônicas estão apenas começando a se separar ou a se empurrar umas contra as outras. Eles representam o estágio inicial de um limite de placa completo. Essa transformação geológica se desenvolve em um ritmo de apenas 5% de 2,5 centímetros por ano. Isso é tão longo quanto a largura de um fio de espaguete. Mas não deve nos preocupar muito do ponto de vista atual. A placa Índia, Austrália e Capricórnio está destinada a se dividir ao meio no decorrer de dezenas de milhões de anos. Cientistas da França estudaram os registros de 2 terremotos ocorridos em 2012 e concluíram que deve haver uma fronteira nascente no local. Normalmente, os terremotos ocorrem em locais onde 2 ou mais placas tectônicas se encontram. Mas os tremores no Oceano Índico ocorreram no meio da placa. Os cientistas usaram um sonar para mapear o fundo do mar e ver o que realmente estava acontecendo ali.
Após um exame mais aprofundado da área marinha ao largo da costa da Austrália Ocidental, os pesquisadores encontraram uma rede complexa de 62 bacias de separação ao longo de uma zona de fratura. Os dados científicos corroboraram a ideia de que a placa tectônica estava se rompendo lenta, mas seguramente. Essa é outra prova de que a camada externa de nosso planeta é dinâmica, não estática. Em alguns casos, não é preciso ser um cientista para perceber essas poderosas forças subterrâneas. Fendas enormes surgiram quase da noite para o dia devido às fortes chuvas em uma região sismicamente ativa na zona rural do Quênia. Primeiro em 2018 e depois novamente em 2023. A população local batizou a maior delas de The Grand Canyon. Esses eventos não foram incidentes isolados, mas sinais do sistema de Rift da África Oriental, parte do Grande Vale do Rift. Esse enorme fenômeno geológico que se estende da Jordânia a Moçambique nos mostra a divisão gradual do continente africano em 2 subcontinentes. É possível encontrar vales de rifts em todo o mundo como prova de como os movimentos das placas tectônicas estão mudando o planeta. O rift da África Oriental mostra a dinâmica subjacente das placas Núbia e Somali. A placa Núbia suporta a maior parte da África e a placa Somali, menor, abriga o chifre da África. As duas estão se afastando gradualmente uma da outra, o que causa a formação de fendas no Vale do Rift. Esse processo de ruptura continental, que está ocorrendo em um ritmo um pouco mais rápido do que o da Índia, acabará por levar à divisão da África em 2 continentes. Todo o processo, que está prestes a acontecer nos próximos 10 a 50 milhões de anos, marca um evento geológico significativo que nos lembra das transformações históricas da Terra. A última vez que a geografia do nosso planeta mudou tão drasticamente foi durante o período Jurássico. O mapa-mundi desse período parece reconhecível, mas as massas de terra estavam estranhamente posicionadas a partir da perspectiva moderna. No norte, a Eurásia ainda estava vagamente conectada à América do Norte, que na época era chamada de Laurásia. Essa massa de terra estava se afastando lentamente do supercontinente de Gondwana, mais ao sul. Ela consistia no que hoje conhecemos como África, América do Sul, Austrália e Antártica. Naquela época, a placa indiana estava mais próxima de Madagascar do que da Eurásia, como acontece atualmente. Existem comunidades inteiras de organismos minúsculos e incomuns que vivem em lagoas na Patagônia, e eles são algumas das primeiras formas de vida de todos os tempos. Ninguém sabia sobre sua existência até que 2 cientistas, Brian Hynek e Maria Farias, foram explorar certas áreas da região. A Patagônia ocupa quase metade da Argentina e poucas pessoas vivem lá, apenas alguns fazendeiros e criadores de ovelhas, que em sua maioria ficam perto de rios e cultivam coisas como maçãs, peras e alfafa. Há muito tempo, era um lugar selvagem e distante onde viviam tribos indígenas. Mas desta vez, vamos seguir os rastros de formas de vida que surgiram muito antes dos seres humanos e examinar mais de perto esses micro-organismos interessantes que Brian e Maria encontraram. Os dois tiveram que dirigir por 9 horas em estradas irregulares para chegar ao seu destino e se hospedaram em um pequeno vilarejo. Apenas 35 pessoas vivem lá. Elas dependem de apenas uma nascente, porque quase nunca chove lá. Na última noite na aldeia, Brian percebeu que as imagens de satélite que ele havia tirado mostravam um conjunto de lagoas que ficava a apenas 16 quilômetros de distância. No dia seguinte, a pequena equipe entrou em um carro e subiu a estrada o máximo que pôde, até que ficou muito difícil dirigir. Eles continuaram andando o resto do caminho. Foi difícil porque tiveram de carregar água e enfrentar a luz solar intensa. Em alguns pontos, acabaram afundando até os joelhos em uma lama feita de sal. Lá em cima, havia 12 lagoas com águas perfeitamente claras. O lugar em si não oferecia muita coisa, exceto a água muito ácida e salgada e a luz solar intensa e direta. Mas era como viajar de volta no tempo, porque aquelas condições eram parecidas com as da Terra há muitos e muitos anos. Quando Brian examinou as lagoas, ele ficou surpreso ao ver muitos micro-organismos incomuns. Nós os chamamos de estromatólitos, que são tão pequenos que nem conseguimos vê-los sem um microscópio. Mas se reúnem e formam grandes comunidades. No passado, muitas espécies incomuns viviam dessa forma, por exemplo, as cianobactérias.
Elas eram importantes em sua época porque produziam oxigênio. A Terra, em seus estágios iniciais, não tinha muito desse gás em sua atmosfera. Os primeiros estromatólitos podem ter sido formados por diversos tipos de bactérias que não necessariamente produziam oxigênio, mas apenas viviam sua vida pacífica ali. E formaram camadas, empilhando-se uns sobre os outros, para que pelo menos alguns pudessem receber um pouco de luz solar. Também usavam areia e líquidos pegajosos para ficar juntos. Brian também ficou incrivelmente surpreso porque aqueles eram os maiores estromatólitos vivos que ele já havia visto. Eles geralmente atingem mais de 1 metro de altura, mas os recém-encontrados tinham 5 metros de largura e vários metros de comprimento, o que é gigantesco em comparação com os que vivem em outros lugares. E os fossilizados eram ainda maiores. Há muito tempo podiam crescer mais do que hoje, porque não havia muitas outras espécies que pudessem se alimentar deles ou prejudicá-los. Além disso, atualmente existem muitos outros organismos que podem crescer mais rápido e mais maciçamente e ocupar seu espaço. É por isso que os estromatólitos só podem viver em lugares raros onde quase nada mais pode viver, como nessas lagoas muito salgadas localizadas bem acima do nível do mar, na Puna de Atacama. Os estromatólitos encontrados lá são os mais famosos porque podem ser alguns dos melhores exemplos da vida mais antiga em nosso planeta. Mas eles não são realmente a primeira forma de vida na Terra. Os fósseis mais antigos têm 3,5 bilhões de anos, enquanto outras evidências nos dizem que a vida em nosso planeta surgiu há cerca de 4,1 bilhões de anos. Talvez alguns estromatólitos também tenham vivido naquela época, mas a Terra mudou muito desde então, e os locais onde eles poderiam ter habitado não sobreviveram. Tudo isso pode não parecer muito à primeira vista, porque ninguém encontrou um animal exótico e estranho que nosso mundo nunca tenha visto antes. Mas esses são exemplos notáveis de como pode ser a busca por vida em outro lugar do universo. Os cientistas interessados em estudar Marte geralmente vão até lá porque o local pode ser semelhante à aparência do planeta vermelho há um tempo excepcionalmente longo. Se houvesse fósseis escondidos em rochas antigas em Marte, eles poderiam se parecer com esses estromatólitos. Outra terra distante revelou alguns de seus segredos. É a Antártica, com um antigo mundo perdido encontrado sob seu gelo. Ela nem sempre foi essa terra gelada e isolada de neve e camadas de gelo. Antigamente, fazia parte do supercontinente Gondwana, junto com o que hoje é a América do Sul, a África, a Austrália, a Península Arábica e o subcontinente indiano. Mas em algum momento se separou e começou a construir uma vida própria, e se formou quando outras massas de terra começaram a se afastar, o que criou seu litoral. Mas a Antártica também era diferente em muitos outros aspectos naquela época. Costumava ser uma terra coberta por florestas magníficas e rios cheios de vida. Os cientistas usavam radares e satélites para explorar um mundo misterioso escondido sob o gelo. Essa terra antiga, que fica próxima ao Oceano Índico, é tão grande quanto o estado americano de Maryland ou a Bélgica e tem mais de 14 milhões de anos. Alguns estudos dizem que se formou há mais de 34 milhões de anos, muito antes de a Antártica entrar em seu congelamento profundo. No início, as temperaturas eram mais altas, possivelmente como as da Patagônia ou das florestas temperadas frias da Tasmânia, na Nova Zelândia, ou talvez até mais tropicais do que isso. Mas, à medida que o clima ficou mais frio, pequenas geleiras começaram a se formar nas colinas próximas aos rios. Os vales afundaram mais por causa de todo o gelo que os cobria. Depois, as temperaturas caíram ainda mais e uma camada gigante de gelo cobriu todo o continente, ocultando as antigas geleiras. Os rios moldaram esse mundo perdido há muito tempo, muito antes de ele ser coberto por gelo com cerca de 3 quilômetros de espessura em alguns pontos. Estudos científicos dessa área mostraram que essas paisagens eram repletas de planaltos e montanhas. O gelo que se formou sobre a Antártica tornou toda a área muito fria, de modo que a paisagem não podia mais sofrer erosão. Isso significa que tudo permaneceu basicamente o mesmo e intocado sob o gelo por milhões e milhões de anos. O interessante é que sabemos menos sobre essa terra escondida do que a respeito da superfície de Marte. Uma maneira de explorá-la mais seria perfurar essas camadas para verificar se há amostras de sedimento abaixo. Elas poderiam nos dizer mais sobre a flora e a fauna antigas congeladas. Não se trata de algo novo. Um método semelhante foi usado para coletar amostras de 2 milhões de anos na Groenlândia. A Austrália também tem seu mundo secreto.
Organismos antigos foram encontrados escondidos em rochas da parte norte do continente, com cerca de 1,6 bilhões de anos. Essas coisas microscópicas fazem parte de uma família chamada eucariotos. Seus membros incluem hoje plantas, fungos, animais e até mesmo aqueles organismos minúsculos com apenas uma célula, como as amebas. Todos os seres vivos com um núcleo em suas células, inclusive nós, podem traçar sua árvore genealógica até um dos membros mais antigos dessa família. Esse membro é chamado de último ancestral comum eucariótico e viveu há mais de 1,2 bilhões de anos. Esses organismos antigos eram mais complexos e maiores do que as bactérias. Talvez tenham sido os primeiros predadores da Terra, caçando bactérias. Durma com essa! Os polvos são visitantes do espaço sideral. Veja como isso teria acontecido. Ovos de polvos guardados no gelo e presos em corpos espaciais caíram na Terra. Em seguida, esses indivíduos teriam se misturado a um conjunto pré-existente de informações genéticas disponíveis em nosso planeta. E pronto, os polvos nasceram. Pode ser um grande exagero justificar que esses animais altamente inteligentes são seres extraterrestres. Mas a ideia é baseada em uma teoria que existe desde a Grécia Antiga, algo conhecido como panspermia. Esta é uma hipótese que diz que a vida existe em todo o universo, não apenas nos planetas. Portanto, coisas como poeira espacial, asteroides e até mesmo naves espaciais têm sua parcela de vida colada a eles. E quando viajam pela galáxia, a vida é disseminada. Essa linha de pensamento tem sido polêmica porque vai contra a ideia de que toda a vida se originou aqui mesmo na Terra. Mas, por mais que essa nova teoria do polvo possa ser revigorante, não contribui muito substancialmente para a busca de vida em outros planetas. Ela é muito hipotética. Os polvos são de fato incrivelmente antigos. O fóssil mais antigo conhecido pertence a um animal que viveu há quase 300 milhões de anos. Para a sua informação, isso foi antes de nossos amigos dinossauros percorrerem a Terra. Espere, tem mais! Os braços deles têm vontade própria. Isso porque 2/3 de seus neurônios estão nos braços, não na cabeça. Isso significa que esses membros podem resolver o problema de como abrir um marisco enquanto o dono está preocupado com outras coisas. Isso é multitarefa em nível ninja. E assim como outros animais, como os chimpanzés e golfinhos, os polvos demonstram ser bons em manobrar ferramentas, como pegar conchas velhas e usá-las como um lar temporário. É claro que os animais mais inteligentes de nosso planeta somos nós, os humanos, de acordo com nós mesmos. Mas parece que não damos crédito suficiente aos porcos. Eles são tão inteligentes que podem jogar videogame. Não é Minecraft. Mas em um estudo acadêmico recente, os cientistas fizeram 4 deles jogar um jogo de joystick. Eles tinham que manipular o controle de modo que a bola em movimento atingisse a parede e em seguida recebessem uma recompensa. Os 4 se saíram muito bem no teste, o que foi surpreendente até mesmo para os cientistas. Os pombos também passaram em um teste impressionante. Eles foram treinados para diferenciar uma pintura de Picasso de uma de Monet e não tiveram dificuldade em aprender. Depois foram capazes de aplicar esse conhecimento identificando obras de arte que não tinham visto anteriormente, o que significa que realmente entenderam a diferença entre cada pintor. E os coitadinhos são sempre vistos como um incômodo. Se colocássemos os cangurus em um concurso de a habilidade mais incrível dos animais, eles venceriam. Isso se deve principalmente ao fato de que quebram a regra das 4 patas. Uma das espécies de canguru, o vermelho, usa a cauda para ajudar a impulsioná-lo para frente. Visualmente ele tem 4 membros, mas na prática utiliza 5. É um bicho biologicamente construído para usar a cauda como um 5º membro, pois ela é repleta de vértebras articuladas e músculos espessos. É claro que tinha que ser um bicho australiano. Brincadeiras à parte, a Austrália é o lar de uma variedade de animais únicos, como a cobra mais venenosa do mundo. Esse réptil não tão bonito é conhecido como taipã do interior e seu veneno é suficiente para derrubar 100 adultos. Ainda sobre o tema de bichos perigosos, a ilha também abriga uma das aranhas mais venenosas do mundo, a teia de funil, que pode ser encontrada não muito longe do centro de Sydney. Caramba! A pequena sereia pode ter nos mostrado que a vida é boa no fundo do mar, mas ela não mencionou nada sobre as formas bizarras do tamboril, um tipo especial de peixe com um enorme nariz de chicote conectado à parte frontal de seu corpo. Ele parece estar sempre segurando uma lanterna, exceto pelo fato de que se trata de um tipo de bioluminescência. E é algo longe de ser romântico, pois o peixe a utiliza para atrair peixes menores como refeição. Foi em 1999 que os cientistas descobriram que esses pequeninos passam a maior parte de suas vidas de cabeça para baixo. Eles nunca tinham visto nada parecido.
Pairando sobre o fundo do Oceano Pacífico a uma profundidade de cerca de 5.000 metros, onde a luz quase não chega, lá estavam os tamboris. E fazem isso porque, como vivem perto do solo marinho, sua lanterna embutida ilumina o solo em busca de comida. Até que podem ser estranhos, mas são muito inteligentes. Recentemente, cientistas descobriram uma espécie de animal que não tem cérebro nem cabeça e é bastante inteligente. Conheça a estrela quebradiça. Essa criatura de 5 braços é um feixe de nervos e provou ser muito esperta. Em um experimento recente, os cientistas diminuíram a luz enquanto alimentavam algumas delas com sua guloseima favorita, camarões deliciosos. Após 10 meses de condicionamento, esses bebês saíam do esconderijo assim que os cientistas apagavam a luz da sala em que estavam. Certamente estavam esperando desfrutar de uma refeição deliciosa. Realmente não devemos julgar um cérebro pelo seu tamanho, ou nesse caso, pela falta dele. Existe algo conhecido como o comportamento do gato laranja, e aparentemente não se trata apenas de um meme. Até agora, os cientistas conseguiram entender que a cor da pelagem está ligada ao gênero do felino. E como o laranja é um cromossomo X, o gato dessa cor geralmente é macho, como o Garfield. O chamado comportamento do gato laranja descreve os bichos ruivos como agentes do caos. Novamente, muito parecido com o Garfield. Entretanto, não há estudos conclusivos sobre a real relação entre a cor da pelagem e o comportamento do felino. Em termos de visão, os camarões mantis provavelmente têm a mais psicodélica de todos os animais. Essas criaturas de aparência engraçada possuem 16 variedades de fotorreceptores, sendo 5 delas reservadas para o espectro ultravioleta ou UV. Os raios ultravioleta são comprimentos de onda realmente curtos, invisíveis para os seres humanos. O que a ciência ainda não entende é como exatamente esses camarões mantis enxergam o mundo ao seu redor. É claro que conseguem perceber várias cores, mas não necessariamente distinguir todas. Pode ser que apenas vejam muitas cores muito vivas e borradas, mas ainda não descobrimos uma maneira de verificar isso. Dizer que as preguiças são fofas é um eufemismo. Elas podem ser um dos animais mais amigáveis da selva, mas há mais. Se você olhar atentamente para o casaco de pele delas, perceberá toques de verde. Trata-se, na verdade, de pequenas algas que crescem ali e ajudam as preguiças a se camuflarem melhor na selva, mas também as nutrem. As pequenas fendas dentro do pelo criam um ambiente perfeito para a reprodução dessas algas, e os cientistas descobriram espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Elas sobrevivem com uma pequena ajuda de seus amigos. Nas profundezas do deserto do Saara, você encontrará uma pequena criatura conhecida como raposa fennec. Esse animal de orelhas enormes se adaptou perfeitamente para sobreviver nesse ambiente hostil. As orelhas enormes ajudam a dissipar o calor insuportável do deserto, além de ajudar a caçar presas subterrâneas. Conheça esse cara. Ao contrário do que o nome sugere, o panda vermelho é mais parecido com um guaxinim do que com um panda gigante. Você encontrará muitas dessas criaturas do tamanho de um gato na região do Himalaia, pulando de árvore em árvore e se agasalhando para tentar se aquecer do clima rigoroso. Elas são gentis e amigáveis como seus primos grandes, e ocasionalmente gostam de comer alguns pedaços de bambu. E há as abelhas. Em comparação com os seres humanos, o cérebro delas é do tamanho de uma cabeça de alfinete. No entanto, são capazes de fazer coisas surpreendentes. Digamos que uma abelha esteja ficando sem energia após um longo voo de busca. Ela precisa desesperadamente de um pouco de mel para continuar voando, mas de forma inteligente não precisa voltar para a colmeia para se recarregar. Basta pedir para uma colega, diretamente do estômago dela, e continuar voando. Esse tipo de sistema descentralizado permite que elas criem sociedades altamente eficazes. Uma sociedade em que as abelhas não precisem passar pelas filas em frente às células de mel, por exemplo. Brincadeira. Sob o sol escaldante, entre as dunas de areia, em algum lugar do deserto do Saara, você está caminhando em busca de um tesouro antigo. Finalmente, encontra uma rocha estranha na areia. Ela é grande, parece um grande pedaço de carvão preto ou rocha, mas algo brilhante na superfície torna ela incomum. Essa descoberta única é a coisa mais antiga que já foi descoberta no nosso planeta. Essa rocha nasceu muito antes de a Terra surgir no espaço sideral. Esse meteorito incomum foi encontrado em 2020 em uma área remota do deserto do Saara. Os cientistas analisaram os isótopos de magnésio e alumínio na superfície da pedra e descobriram que a idade dela é de cerca de 4 bilhões e meio de anos. No momento, essa é a amostra de magma do espaço mais antiga da história. Ela pertence a um pequeno protoplaneta que não teve tempo de se formar completamente. Isso aconteceu há muito tempo, quando nosso sistema solar estava se formando. Muitos asteroides enormes estavam flutuando pelo espaço.
Alguns deles se formaram a partir de enormes corpos celestes que mais tarde se tornaram planetas. Os grandes planetas rochosos foram absorvendo os menores. A rocha fazia parte de um pequeno protoplaneta que tinha acabado de iniciar sua formação, mas outro grande asteroide o destruiu. O planeta se despedaçou em bilhões de pedaços. Alguns deles se tornaram parte de outros planetas, outros voaram para fora do sistema solar, e um pedaço estava vagando no espaço até que nossa Terra se formou. Depois disso, ele atingiu a atmosfera do planeta e caiu no território hoje conhecido como Deserto do Saara. A rocha foi descoberta em 2020, mas a erosão de rochas extraterrestres mostra que ela poderia ter caído muito antes. Essa pedra pesa cerca de 30 quilos e tem vários pedaços de diferentes meteoritos no seu interior. Simplificando, é uma rocha vulcânica composta por lava. Ela esfriou, solidificou e cristalizou. É por isso que você percebeu o brilho. Os cientistas esperam que um estudo mais aprofundado da rocha ajude a aprender mais sobre o começo do nosso sistema solar. O maior asteroide descoberto nos Estados Unidos é o Willamette. Seu tamanho é de aproximadamente 8 metros quadrados e seu peso é superior a 15 toneladas. Isso é a metade do peso de um ônibus. Cabem várias pessoas na superfície desse objeto espacial. Mas o mais legal é que não é uma rocha como a maioria dos meteoritos que foram encontrados. O Willamette é feito de níquel e ferro. Este enorme pedaço de metal foi descoberto em 1906. Hoje em dia, a enorme rocha fica no Museu Americano de História Natural. O maior meteorito já encontrado é Roba. Ele está localizado na Namíbia e sua posição nunca foi mudada devido ao seu peso, 60 toneladas. Ele é mais pesado que um tanque. O próximo evento relacionado ao espaço ocorreu no dia 28 de fevereiro, no sudoeste da Inglaterra. Nesse dia, um clarão iluminou o céu e então houve um grande estrondo. Vários moradores abriram as portas de suas casas e notaram uma mancha escura de fuligem no gramado. Eles imediatamente adivinharam o que havia acontecido e relataram a descoberta à Rede Britânica de Observação de Meteoritos. Se você encontrar um meteorito, informe algum centro de pesquisa geológica ou espacial o mais rápido possível. Quanto mais tempo uma rocha espacial fica no solo, mais rápido ela perde seu valor. Chuva, poeira, neve, vento, sol escaldante. Todos esses fatores danificam a superfície do meteorito, tornando mais difícil estudar o objeto celeste. O meteorito encontrado na Inglaterra parece carvão, mas é muito mais macio e frágil. Provavelmente continha água congelada. A rocha é parte de um enorme asteroide que se espalhou pelo espaço quando nosso sistema solar ainda não estava totalmente formado. Foi encontrada uma combinação única de minerais dentro dela que pode ajudar os cientistas a aprender mais sobre as origens do sistema solar e da vida na Terra. Agora estamos indo para a Alemanha, para a pequena cidade de Nordlingen. Um enorme meteorito antigo está escondido aqui. É muito difícil percebê-lo, a menos que você conheça o segredo dessa cidade. Você vai caminhando pelas ruelas aconchegantes e contemplando os prédios com uma bela arquitetura. Pode passar o dia inteiro lá e não encontrar nada que te remeta a um meteorito. Para resolver o mistério, é preciso sair da cidade. Então, você sobe um morro alto e vê que a cidade está localizada dentro de uma concavidade. Por muito tempo, os habitantes locais tiveram certeza de que a cidade ficava localizada na cratera de um vulcão extinto. Se você olhar para as casas de um certo ângulo, poderá notar um brilho incomum vindo delas. Em meados do século XX, um grupo de geólogos veio aqui e imediatamente declarou que a cratera não se parecia com uma cratera vulcânica. A cidade foi construída sobre uma enorme cratera deixada por um meteorito. O enorme corpo celeste caiu aqui há cerca de 15 milhões de anos. Ele era tão quente que as bolhas de carbono de dentro instantaneamente se transformaram em pequenos diamantes. Quando estavam construindo esta cidade, as pessoas não sabiam que estavam usando pedras caras, pois os diamantes quase não eram visíveis. Os habitantes locais nunca deram importância ao fato de que as paredes da cidade brilhavam de forma incomum ao sol. Agora, eles acreditam que esse lugar foi construído com diamantes que caíram do céu. Nossa próxima parada é no Reino Unido novamente. Dessa vez, as rochas são de origem terrestre. O famoso Stonehenge. Aqui, as pessoas fizeram círculos de pedras com uma determinada ordem. Todo mundo conhece esse monumento arqueológico, mas ninguém sabe ao certo o motivo de sua criação. Outra construção com rochas misteriosas foi descoberta a apenas 3 km de distância e se chama Superhang. Ele é maior, mais pesado e ocupa mais espaço. Cada pedra aqui tem 4,5 metros, o que é aproximadamente a altura de 2 andares. Antigamente, as pedras ficavam na vertical e formavam um enorme semicírculo.
mas alguém as empurrou cerca de 4.500 anos atrás. É por isso que não foram descobertas por muito tempo. Os cientistas ainda não conseguiram resolver o mistério de Superhang, mas acreditam que as pedras verticais faziam parte de algum enorme monumento. Algumas outras rochas incríveis estão localizadas no sul da Costa Rica. Existem algumas grandes do tamanho de um humano e outras menores do tamanho de bolas de boliche, e todas elas têm uma forma perfeitamente redonda. Essas gigantes esferas rochosas foram feitas por humanos. Devem ter levado anos polindo-as com ferramentas de pedra para obter a forma redonda perfeita. Essas bolas são incrivelmente pesadas e podem rolar facilmente como uma bola de basquete. Todas as rochas são de épocas diferentes. Algumas delas foram criadas cerca de 2.500 anos atrás. A maioria delas é feita de magma vulcânico derretido. Até agora, os cientistas não sabem para que propósito essas pedras eram usadas. Elas foram encontradas em diferentes partes da Costa Rica, perto de grandes cidades. É possível que civilizações antigas as tenham posicionado especificamente para mostrar a grandeza dos reis locais. Além disso, muitos especialistas acreditam que as rochas foram usadas como uma ferramenta para estudar astronomia. As pessoas que conheciam o propósito das rochas desapareceram e a história das pedras se perdeu junto com elas. Vamos terminar nossa jornada com a descoberta arqueológica mais legal. Você está caminhando pelo deserto do Peru, escalando uma pequena colina. Então, olha para baixo e percebe que a superfície dela é coberta por linhas estranhas. Você se afasta e vê um gato enorme lá. Esse tipo de desenho é chamado de geoglifo. Seu comprimento é de cerca de 35 metros, o que é cerca da metade do tamanho de um jato comercial da Boeing. Os arqueólogos encontraram o gato gigante em 2020 e descobriram que ele havia sido criado em algum momento entre 200 e 100 a.C. Esse enorme desenho faz parte de um misterioso grupo de diferentes imagens. Além do gato, existem outros animais, plantas e figuras fantásticas. Todas elas foram encontradas no deserto do Peru. O gatinho foi encontrado por acaso. Os arqueólogos não perceberam a princípio, pois a erosão natural na encosta quase apagou a silhueta.